Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Abram as vossas Bíblias. No Evangelho segundo escreveu Lucas. Quero ler 2 textos com os irmãos nessa noite. Glória a Deus. Lucas capítulo 4, o verso 18 e 19. Bendito é o nome de Jesus. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19 diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Também vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8. Glória a Deus. Amém? Atos 1, verso 8. Glória a Deus. Nos diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Tome o seu assento. Eu não vou ser extenso, eu quero terminar aqui no nosso horário como de costume. Mas eu quero deixar uma mensagem ao coração dos irmãos nessa noite. O tema que eu quero tratar com os irmãos é a igreja e a sua missão. A igreja e a sua missão. É bonito, é comovente nós vermos o relato dos nossos missionários no campo. Nós vimos aqui o relato lá no Malawi. Nós vemos também aqui, vez ou outra, o relato dos nossos missionários no Paquistão. Ali no continente africano, temos missionários em Cuba, temos vários pontos e vários missionários. E é bonito a gente ver e olhar para a obra missionária neste contexto dos missionários que estão lá longe. Só que quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus nos deu como igreja uma missão para nós cumprirmos aonde nós estamos. Então nós precisamos entender que na visão dos céus, todos nós que aceitamos a Jesus somos qualificados como missionários. Amém? Então, como igreja, o Senhor Jesus nos deixou uma missão. A missão da igreja, ela não é uma opção, mas a sua razão de existir. A missão da igreja não é opcional. Muito obrigado. Mas a razão da sua existência. Nós estamos neste mundo, fomos colocados, fomos chamados como texto ao qual nós lemos, mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. É a nossa missão, testemunhar de Jesus. Jesus não deixou a igreja apenas culto, o que nós estamos fazendo aqui agora. E é bom cultuar junto com os irmãos. Eu gosto de estar reunido com os irmãos, cultuarmos, nos alegrarmos, aprendermos, glorificarmos o nome do Senhor. A gente sai daqui alegre, edificado. Só que a missão primórdia da igreja não é reunir para cantar. Não é reunir para levantar a mão, bater palma, fazer. A missão primórdia da igreja é nós testemunharmos de Jesus, é falarmos o que Jesus fez, é mostrar para o mundo o que Jesus tem feito na nossa vida. A grande comissão, ela é universal. Todos os crentes são chamados à missão. Todos nós, sem exceção. Jesus, ele não chamou apenas os apóstolos para testemunhar. Ele não chamou apenas os que têm uma habilidade para falar em público para ser testemunha. Não só os que cantam, não, pelo contrário. Todos os que aceitam a Jesus têm o dever e a missão de ser testemunha dele por onde passar. Nós precisamos entender isso.
Glória a Deus. E é o Espírito Santo de Deus que cria dentro de nós esse desejo missionário. É o Espírito Santo de Deus que faz a gente assimilar essa missão no nosso dia a dia. Porque eu digo para vocês, o ser humano por si só, ele é egoísta. A gente cuida da nossa vida e as pessoas que estão aí, que não são envolvidos no nosso vínculo, que cuida da sua aí e resolva a sua vida. Só que quando nós temos o Espírito Santo, eu começo a criar no meu coração o desejo de que a pessoa que está me vendo, que está me ouvindo, viva e experimente aquilo que eu experimentei. Isso é testemunhar. É falar: ei, Jesus fez na minha vida, Jesus me libertou, Jesus me salvou, Ele me purificou. O que o nosso irmão disse aqui, que a sua sogra, a sua cunhada fizeram, é justamente a missão da igreja. Elas mostraram para ele, e nós hoje mostramos para as outras pessoas o que Jesus fez na nossa vida, e isso é a nossa missão. O Espírito Santo de Deus coloca em nós, nos capacita, nos dá ousadia para nós testemunharmos. Eu disse aqui hoje pela manhã, ministrando na escola dominical, que nós precisamos e nós temos algo a mais do que as outras religiões aí fora. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos capacita, que nos dá a palavra, que nos direciona, e que quando nós falamos cheios do Espírito Santo, a nossa palavra causa efeito, o testemunho que nós damos causa efeito aí fora, e o mundo é alcançado para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Sem o Espírito Santo, nós não conseguiremos ser bem-sucedidos na nossa missão. Eu quero deixar aqui um ponto no primeiro texto a qual eu li, que vai dizer que o Espírito Santo de Deus está sobre mim porque Ele me ungiu para fazer tudo aquilo que estava falando, dar vista aos cegos, liberdade aos cativos. E eu quero dizer aos irmãos que a unção do Espírito que vem sobre nós, a capacitação do Espírito que vem sobre nós, não é um adorno, não é uma joia para a gente ficar bonito. A unção do Espírito que vem sobre nós não é para a gente bater no peito e se achar mais espiritual do que o nosso irmão. A unção do Espírito que vem sobre nós não é para nós sairmos e acharmos que porque temos uma capacitação, que temos e fazemos algo, nós podemos passar por cima do companheiro, do colega. Não, o Espírito Santo de Deus vem sobre nós para nós testemunharmos, para nós pregarmos, para nós anunciarmos o ano aceitável do Senhor. Receba o Espírito Santo na sua vida. A promessa da Bíblia Sagrada é: e recebereis o Espírito Santo. Se você tem desejo, se você tem vontade de ser cheio do Espírito Santo, Ele está querendo derramar o Espírito na sua vida para você testemunhar com ousadia. Aleluia! Nós recebemos o Espírito Santo. E aí entramos na questão do alcance da nossa missão. Nós vimos que temos irmãos que estão lá longe, irmãos brasileiros que deixaram a nossa pátria e foram para a África. Eu tenho amigos que estão na Argentina fazendo a obra missionária. Nós conhecemos, mas em primeira instância, qual é o alcance missionário que nós temos que ter? O primeiro alcance missionário, a Bíblia vai dizer: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém. Quando a Bíblia está dizendo ser testemunha em Jerusalém, Ele está dizendo testemunha na sua casa, no seu lar, no meio do teu ambiente, no teu trabalho, na tua casa, na tua família. Ah, meu irmão, não adianta nada querer pregar lá para fora, pedir a Deus: Senhor, eu quero ser missionário lá naquele país, naquele lugar, se na sua casa as pessoas não veem Jesus em você. Primeiro é em Jerusalém, primeiro é na sua casa, primeiro tem que dar testemunho dentro de casa, na sua vizinhança. As pessoas precisam olhar e ver Jesus em você, aonde você está agora. Não adianta nada, não tem condição de ser enviado se não testemunhar de Jesus hoje, se não mostrar Jesus aonde você está. Primeiro alcance em Jerusalém, depois na Judeia, na nossa cidade, região, bairro, seja lá como você quiser entender. Eu acho que a missão que nós fazemos, ela é gradativa, ela vai crescendo. Não tem condição de nós pegarmos e já mandarmos, de nós pegarmos e já lançarmos no campo.
A primeira pessoa vai sendo observada, é um bom crente dentro de casa, é um bom esposo, é um bom pai, é um bom obreiro, aqui no meio da família cristã, é uma pessoa que dá testemunho. As pessoas fora conhecem a sua índole, sabe que é um homem cristão, ele prega, ele vive o evangelho. Ah, meus irmãos, como é sério isso que a Bíblia está nos dizendo hoje. Se nós temos a missão de testemunhar na nossa cidade, no nosso bairro, isso é no nosso trabalho, isso é no supermercado, isso é onde nós formos, nas lojas, em todo lugar, nós temos que testemunhar de Jesus. Quantas pessoas que até sobem no púlpito, até vivem uma vida cristã, e eu coloco entre aspas, mas aí fora as pessoas não podem reconhecer como cristão. Como que vai ser missionário dessa forma? Sobe aqui, canta, prega, sapateia, mas aí fora não tem testemunho de crente. Vigia, a Bíblia vai dizer: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o filho do noivo virá. Não brinque de ser crente. Ser crente é coisa séria, é uma responsabilidade que Deus nos confiou. Seja crente aqui e lá fora, seja missionário aqui e lá no seu trabalho, na sua casa, em nome de Jesus. Então o primeiro alcance que nós temos é na nossa casa, na nossa família. O segundo é na nossa região, na nossa cidade. O terceiro é a Samaria. Samaria, no tempo bíblico, a coisa estava dizendo, era um povo difícil de lidar. Eles tinham uma rincha, uma confusão. Então Samaria vai estar relatando ou nos mostrando lugares difíceis e povos diferentes e pessoas diferentes. Samaria é aquela pessoa que às vezes nem quer ouvir. São difíceis de serem alcançados, mas a sua forma de viver vai, o seu testemunho diário, as pessoas vão olhando, vão moldando, vão ouvindo, vão transformando devagar, porque é o Espírito Santo de Deus que está em você, que te capacitou para falar e para mostrar o Evangelho de Jesus. Às vezes nós encontramos com pessoas e o primeiro impacto que tem é negativo, as pessoas te rejeitam, mas nós permanecemos e a nossa forma de vida vai mostrando. Cuide da forma que você vive, cuida da forma que você mostra, que você transparece aí fora, porque o mundo está te observando, as pessoas estão te olhando e estão buscando em você algo que possa aliviar na sua vida, e se nós não fizermos, nós falhamos com a nossa missão. Se nós não cuidarmos, nós falamos com a nossa missão. E até aos confins da terra. Então nós alcançamos primeiro como missionário a nossa casa, o nosso lar, os nossos familiares, a nossa família. Eles são os primeiros que têm que ver um missionário em nós. Segundo, a Judeia, a cidade que nós vivemos, a região, as pessoas precisam nos conhecer como crente. Terceiro, Samaria, as pessoas difíceis, os lugares difíceis, nós temos que ser missionário. E aí, meus irmãos, os confins da terra, são povos e nações ainda não alcançados. É bonito, irmãos, eu queria neste culto aqui ainda separar pelo menos uns 3 ou 4 aí missionários para nós enviar lá para a África. Ia ficar bonito, ia ficar um negócio bacana. Mas nós precisamos primeiro passar neste processo, ser testemunha na nossa casa, na nossa cidade, nos lugares difíceis. E aí nós chegamos nos confins da terra. Aí nós alcançamos e nós vamos continuar fazendo a obra do Senhor. Ser missionário não precisa ter várias coisas, é preciso ser testemunha. Ser um missionário, nós precisamos testemunhar. Eu disse que eu ia respeitar o tempo, se coloque de pé. 8:01. Eu tenho mais para falar, mas fica para uma próxima. Não quero ser enfadonho aos irmãos. Glória a Deus. A nossa missão, ela tem uma urgência. É urgente a missão da igreja. E os irmãos disseram aqui que tem 3 formas de fazer missão. Eu não gosto de separar as 3 formas, mas para os irmãos entenderem. A responsabilidade da igreja enquanto missionária, ela é orar por missão, orar por missões. Ore, meus irmãos, pelos missionários que lá estão, pelo campo missionário.
muitos deles estão ali infiltrados em lugares onde há tanta guerra espiritual, aonde o trabalho das trevas é tão ferrenho, e nós precisamos estar orando para que Deus continue capacitando e guardando eles neste lugar. Então nós precisamos orar por missões, nós precisamos contribuir por missões, como nós vimos o relato missionário aqui hoje. Quando nós vemos os relatos missionários todos os meses, e aí eu olho, meus irmãos, às vezes a gente podia aqui fazer aquela propaganda igual aparece da televisão, quando mostra pedindo dinheiro, e mostra aquela pobreza, pessoal comendo terra, mostra só o lado ruim. Não, nós mostramos as crianças sendo alimentadas. Eu não fico triste quando eu vejo, eu me alegro porque eu estou vendo que a missão tem alcançado pessoas. Eu me alegro quando eu vejo lá no Paquistão que nós conseguimos manter mais um mês da escola. Eu me alegro lá no Paquistão quando nós recebemos o relato que nós conseguimos libertar mais uma família da escravidão, e o nome de Jesus tem sido glorificado. Por quê? Porque a igreja entendeu que precisa fazer missão contribuindo. Contribuir com missão, enviar e apoiar os seus missionários. Glória a Deus. E precisamos estar dispostos a ir. Oh, meus irmãos, eu vou deixar aberto para você. Se você tem desejo de ir para o campo missionário, vem conversar comigo. Nós vamos ajeitar aqui, nós vamos enviar você em nome de Jesus. Se você não tem desejo de ir para o campo missionário, aí as outras você tem a responsabilidade de cumprir. Orar, de contribuir, nós temos responsabilidade. Ore pelos missionários. Enquanto Deus está te dando condições, contribua na obra missionária. E eu vou te dizer, você nunca se arrependerá daquilo que você está fazendo no reino de Deus. Ah, meus irmãos, eu tenho inúmeros testemunhos que o tempo não me deixa falar, mas seja fiel ao Senhor, seja fiel à obra do Senhor, e Ele é responsável para te abençoar em todas as áreas da sua vida. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Começa a orar ao Senhor. Adote neste momento um país, adote neste momento um campo missionário. Oh, meus irmãos, nós temos a janela conhecida como janela 1040, que é um lugar hostil ao evangelho, que os missionários são perseguidos. Ore em favor da janela 1040, que Deus levante homens e mulheres para pregar o evangelho naquele lugar. Ore pelo Paquistão, que as pessoas estão sofrendo, escravizadas, são perseguidas, sofrem por amor ao evangelho. Olhe pela África, aonde tantas pessoas padecem, sentem fome. Ore pelos missionários em Cuba, são pessoas que estão se dedicando ao evangelho. Ore por alguém nessa noite. Assuma um campo missionário em oração. Oh, aleluia. Ore, 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 ore. Ore, igreja, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus. Pai querido, neste momento, Senhor, nós nos reunimos e levantamos ao Senhor um clamor em favor dos missionários, seja lá onde eles estão, ó Pai querido, aqueles que deixaram o seu país, deixaram, meu Pai querido, seus familiares, e meu Pai, se lançaram no campo missionário, por amor às almas, pregando o teu evangelho. Visita nesta hora, Senhor, repreendendo a enfermidade, cobrindo com teu sangue, capacitando, ungindo, ó Senhor, com teu Espírito, para que ele possa alcançar almas para o teu reino. Ó Senhor Jesus, a tua igreja que clama nessa noite, ó Senhor, atende o clamor da tua igreja. Ó Jesus querido, em nome do Senhor Jesus, visita a tua igreja nessa hora, trazendo renovo nos teus filhos. E se há, papai, alguém com desejo missionário, que essa chama venha permanecer acesa, e este venha a ser um grande missionário na tua mão. Levanta no nosso meio, levanta homens, mulheres, crianças, jovens, cheios do teu Espírito, para serem missionários neste mundo. Levanta, Senhor, no nosso meio contribuintes, que o Senhor vai levantar com grandes bênçãos, para que seja um mantenedor da tua obra. Levanta no nosso meio pessoas com o ministério do clamor, da oração, para sustentar os missionários, em nome de Jesus. Pai querido, estende as tuas mãos sobre os teus
teus filhos, sustentando, ó Pai, na missão que o Senhor nos confiou, que nós possamos ser missionários na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus.